Noite de quarta-feira, para estarmos estudando a palavra de Deus. Vou pedir que coloque um pouquinho mais de som para mim. Não quero me delongar hoje, nós ainda temos algumas coisas que a gente está fazendo. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15. Nós estamos no estudo sistemático dessa carta e temos muito que aprender, e por algumas semanas ainda ficaremos aqui estudando e procurando compreender a palavra de Deus. Peço que Deus me abra a porta da palavra para que eu traga uma palavra de Jesus para o seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A partir do versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Senhor, nós estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua palavra. Estarei agora ministrando, explicando esse texto para hoje, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Peço-te que por bondade, pela sua graça e para a tua glória, usa-me como canal de bênção nesta igreja. Abra-me a porta da palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar conversando sobre duas palavras que vêm ao texto: provação e tentação. Nós estivemos analisando sobre a provação, e no versículo 12 ele fala sobre a provação, e agora, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre tentação. Existe uma versão revista e atualizada no Brasil. Essa versão ela é bem, eu acho ela mais interessante para o texto, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago começa usando a mesma expressão que o Senhor Jesus usou no Sermão do Monte. Quais foram as palavras que Jesus usou no Sermão do Monte? Bem-aventurado. Macairos, bem-aventurado. Felizes, muitas vezes felizes, é o varão que sofre a tentação. E, na verdade, ele suporta com perseverança a provação. Esse termo, Macairos, bem-aventurado, descreve o favor especial de Deus para com seu povo, tanto física quanto espiritualmente, e esta bênção para todo aquele que persevera a provação ou tentação. A palavra usada para tentação ou provação é a mesma. É perasmon. Essa palavra perasmon, ela é usada quando se diz tentação e provação. O que difere do texto, a explicação, é o contexto. É como a palavra nossa brasileira, no português, manga. A manga tem uma manga de camisa e tem a manga fruta. Tudo é manga. Se você chegar no sacolão, eu quero uma manga. Ele vai pegar uma manga fruta. Ele não vai pegar uma manga de camisa. Mas se você chegar numa loja que vende tecidos, eu quero uma roupa para uma manga. Ele não vai pegar uma fruta, ele vai pegar
uma roupa, um pano para você fazer uma manga de camisa. E é justamente essa palavra aqui, perasmon, é a palavra usada para tentação ou para provação. Dependendo do contexto, ela é aplicada como tentação. E dependendo do contexto, ela é aplicada como aprovação. O primeiro texto, que ele diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, é perasmon, na verdade, no sentido de provação. E essa palavra, aprovação, ela tem um objetivo. A aprovação vem do Senhor. A tentação, ela vem de Satanás, do nosso inimigo ou da nossa própria concupiscência. Deus nos prova. Satanás nos tenta. Ou a nossa própria concupiscência, como nós vamos olhar no texto. E o texto diz assim, bem-aventurado o varão. Esse varão é o homem ou a mulher, o ser humano, que suporta a provação. Existe um objetivo da provação. Qual é o objetivo? Porque somos provados. Nós somos provados para sermos aprovados. Deus nos prova com o objetivo de sermos aprovados. E por que somos aprovados? Para recebermos de Deus a coroa da vida. Então, Deus, quando nos prova, Ele prova-nos com o objetivo já de aprovar-nos. Porque não vem sobre nós algo que nós não suportamos. Porque Deus conhece o limite do nosso coração, o limite da nossa vida, da nossa mente. Deus conhece até onde nós conseguimos ir. E Ele nos prova. E a Bíblia diz no versículo 3, capítulo 1 de Tiago, diz que sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a provação, ela tem o objetivo da gente ser maduro e perfeito. Por isso que Tiago diz, feliz é o homem que sofre a tentação, no sentido de suportar com perseverança a aprovação. O propósito de Deus nas tribulações é a maturidade. Pois conforme diz Tiago 1,4, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou como diz a tradução de um tradutor, Charles William, mas vocês devem permitir que a perseverança chegue ao resultado perfeito para que vocês possam ser plenamente desenvolvidos e perfeitamente equipados. Quem suporta a provação com perseverança, depois de ser aprovado, ele recebe de Deus a coroa da vida. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Dois e 10. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Então existe uma coroa chamada coroa da vida. Essa coroa que o Senhor vai dar é para aquele que for provado e aprovado. Entenda isso, meu irmão, que quando a prova vem sobre a sua vida, ela vem com objetivo. Deus não nos prova para nos reprovar. Ele nos prova para a gente ser maduros e completos. Nós crescemos. Porque o que faz o crente, o cristão crescer na fé, ele amadurecer,
são justamente as provas. Quando nós olhamos um homem ou uma mulher de muitos anos de caminhada, e nós verificamos este homem, uma vida pautada, equilibrada em Jesus, você pode saber que este homem viveu uma vida com o Senhor Jesus. Ele tem uma vida de retidão, ele tem um equilíbrio, ele sabe que aqui não termina. Eu tenho visitado um irmão que é uma das grandes referências na nossa Igreja Assembleia de Deus em Araguari, e por não dizer parte do Triângulo Mineiro que o conhece. Um homem de uma envergadura invejável, um caráter ilibado, já idoso, e um homem que sabe que a sua vida terrestre, ele pensa, na perspectiva dele, que está chegando ao fim. Mas ele, você vai conversar com ele, é muito lindo, porque ele não teme a morte. Você vai buscar consolar esse homem, mas você sai consolado, porque a esperança que ele tem, as experiências que ele tem com Deus, o caráter, como é bom ouvi-lo. E por que ele tem essa paz serena? Porque ele já teve muitas provações. E essas provações fizeram com que ele fosse perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando a prova vier sobre a sua vida, pode alegrar seu coração. É para o seu crescimento, para que você cresça e seja perfeito, maduro, sem faltar em coisa alguma. Cada prova que o crente passa é como um degrau que ele sobe, de maturidade. Você olha para um homem que tem muitas vitórias, ele já passou, homem e mulher, muitas batalhas. Eu já disse aqui, eu acho que foi em Tiago, nesse estudo, eu gosto muito de ver animais. Eu acho o reino animal, os animais muito lindo e extraordinário. E quando você às vezes observa um leão velho, aí que passa, filma ele, aquele leão tem muitas marcas. Marcas de lutas, de guerras, de batalhas. Mas se ele está vivo é porque ele venceu as batalhas. Aquelas marcas daquele leão fizeram dele se tornar, muitos deles, como rei, comandante, como líder. Mas quando olhar para trás, pode perceber que ele tem uma história de luta e de vitória. Então, quando vêm as provas, não é para nos derrubar, mas para que sejamos perfeitos e maduros e vitoriosos. Você sai de uma prova mais fortalecido. Você compreende que Deus agiu na sua vida no passado e que Ele agirá agora no presente. E essas provas que nós passamos, elas vão trazer em nós maturidade espiritual. Primeira palavra que ele usa é a tentação, a provação. Tentação no sentido de provação, perasmon. E a segunda palavra que eu quero estudar com vocês é a tentação. O versículo 13, ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. As tribulações apresentam-se na forma de provações exteriores e por vezes são tentações interiores. As provações podem ser enviadas por Deus e as tentações enviadas por Satanás, estimuladas pela nossa própria natureza. Qual é a relação entre as tribulações exteriores e as tentações interiores? A relação é muito simples. Se não tivermos cuidado, as tribulações exteriores podem se tornar tentações inferiores. O versículo 13 diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Nós vamos olhar agora 4 etapas que Tiago coloca nesse texto sobre 4 processos do pecado. O pecado, ele passa, de acordo com Tiago, por 4 processos. Sendo que a tentação Deus não tenta, mas somos tentados como somos atraídos. E hoje eu estava estudando o significado dessa palavra, atraídos, eu fiquei tão encantado, que é justamente isso que acontece. Atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E o escritor dessa carta, ele descreve 4 processos do pecado, em 4 etapas. Primeiro, processo para chegar à consumação do pecado, o desejo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E eu quero fazer um paralelo desse texto com Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer e desejável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu-a também seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram de folhas e figueiras, e fizeram para si aventais. Primeira etapa do pecado do ser humano, a Bíblia diz que, vendo a mulher, que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, ela desejou comer aquilo que não poderia comer. Ela viu e sentiu um prazer e viu daquela árvore que era boa para comer e agradável aos teus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. E ela então tomou do seu fruto e comeu. Era a primeira etapa do pecado, quando ela olha para aquela árvore e os seus olhos veem como agradável aos olhos. A gente ouvia, meu pai falava muito isso, alguns pastores antigos falavam, antigos não, dos anos 70, 60, 80, e eles foram reproduzindo aquilo que os outros falavam. Meu pai falava, tinha um jargão que ele falava assim, que o pecado, ele é bom antes e durante. Porque antes deseja, durante faz a consumação do pecado, mas depois que peca, vem a tragédia. Antes é desejável. Porque o ser humano, ele gosta daquilo que é proibido. Nós somos atraídos por aquilo que é proibido, que não pode. Ah, não pode? Aí abre a atenção dos nossos olhos e do nosso coração. E Eva, ela diz, a Bíblia diz que vendo aquela árvore que era boa para comer e agradável aos olhos, foi o desejo que abriu no coração de Eva. Primeira coisa, processo para o pecado, segundo Tiago, é o desejo. Segundo, o engano. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O verbo atrair, ele tem um significado muito próprio. É associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha. No original significa
colocar a isca no anzol. Eu não sou pescador, não me atrai a pescaria, gosto de ver e gosto de comer o peixe. Mas eu não tenho paciência de ficar lá com aquela varinha. Aquilo vai me dando agonia, sabe? Não é para mim. Mas eu já fui em pescaria para ver as pessoas pescar, estar junto. E costuma-se no anzolzinho, o anzol, ele colocar uma isca, não é isso? E tem que ter paciência. E coloca a isca. E o peixe vem nadando. Ele olha aquilo, sente atraído. Às vezes ele volta para trás, mas ele volta de novo porque sente atraído por algo que ele gosta. É a isca. E esse verbo atrair, ele é justamente, significa colocar a isca no anzol. Colocar a isca em uma armadilha. E ele vem, o peixe vem, tem aquela armadilha. E quando ele é seduzido por aquela isca, ele abocanha a isca. Mal ele sabe que não tem como mais sair. E o pecado, ele vem o engano e a atração. O inimigo coloca iscas. Mas ele coloca isca para nós que nós desejamos. Ele não coloca aquilo que nós não almejamos nem aspiramos. Ele não coloca isso que nós não interessamos. Mas ele coloca aquilo que é atração aos nossos olhos. Aquilo que a gente acha gostoso. Que os nossos olhos se encantam. É justamente aí que ele vem e coloca a isca no anzol. E a gente vai passando, desvia um pouco, mas a mente ela volta, desvia de novo, volta de novo, e aquela isquinha está lá nos chamando. Vem cá, vai ser bom para você, vai ser ótimo. Aí nós temos duas opções, ou fazemos como José fez, sair correndo, mesmo deixando a capa, mas sair correndo, sendo fiel a Cristo, ou ceder à atração, à isca que vem como armadilha para nos roubar a comunhão com Jesus. E o que nós mais temos de precioso é a comunhão com o Senhor Jesus. A Bíblia fala de alguns homens, e eu quero citar alguns, como exemplo de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló não teria mudado para Sodoma se não tivesse visto a campina do Jordão, que era bem toda regada. O contexto histórico da Bíblia vai narrar, diz que Ló, os pastores de Abraão e de Ló estavam discutindo entre eles, pastores de ovelhas. E Abraão falou, olha, isso não é bom para nós. Vamos separar. Se for para o norte, eu vou para o sul. O leste, eu vou para o oeste. Vamos separar, nós somos parentes. E a Bíblia diz, olha que, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Era como o jardim do Éden. As campinas do Jordão, era lindo, era atraída. E Ló olhou aquilo. As campinas do Jordão eram tão lindas, que foi a isca que estava atraindo o olhar de Ló. Ele não procurou saber quem morava lá, como era a realidade daquela cidade. Ele olhou com a vista dos olhos. E o versículo 11, olha o que diz. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão
E partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades campinas, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Quando Ló olhou, ele viu apenas a isca que atraiu. Era bonito, mas era podre. Era linda. As campinas de Jordão, de fato, eram lindas. Mas quem morava lá eram homens maus, perversos e pecadores, que pecavam contra o Senhor. E nesse prejuízo, Jó perdeu ali o bem maior. Porque quando a sua esposa saiu, ela não queria sair de Sodoma e Gomorra. Ela não queria sair. A ponto do anjo empurrar ela. Mesmo eles empurrando e ela saindo, correndo, o seu coração estava em Sodoma. E ela olhou para trás e virou-se uma estátua de sal. Porque tinha tirado ela daquela cidade, mas o seu coração estava lá. É como muitos que saem do Egito do mundo, porém o seu coração fica no mundo. Outra pessoa que eu quero citar, Davi não teria cometido adultério se não tivesse antevisto as consequências do seu pecado. Morte de um bebê, assassinato de Urias, e como consequência depois, o estupro da sua filha Tamar, dentre outras grandes tragédias na sua vida. Aparentemente, Davi, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu um terraço a uma mulher que estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disse: porventura não é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou-a trazer, e entrando ela se deitou com ela, e ela já havia se purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Quando Davi olha no seu palácio, vê uma mulher formosa, linda, tomando banho. E ele olhou, foi atraído pelaquela isca. Embora sendo rei, ele não poderia ter feito essa maldade contra Deus e contra um soldado, que foi um homem fiel na batalha. E aparentemente Davi ficou tranquilo, até que foi confrontado pelo profeta Natã, que com ousadia o confrontou. Davi, caindo em si, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele entendeu a grande consequência do seu pecado. E Deus disse: mesmo assim, você está perdoado, mas a espada não se apartará da sua casa, porque o pecado gera a morte. Ele foi perdoado, mas ficou a consequência, várias. Davi foi um grande rei, um grande líder, um grande político, um homem que levava o povo à presença de Deus, mas foi um fracasso enquanto pai dentro da sua casa. Ele não soube cuidar, e a espada veio sobre a sua casa. Tragédias, violências, filhos tentando usurpar do seu trono, porque ele tinha desobedecido e prevaricado contra o Senhor. Primeira etapa do processo do pecado que nós vimos é o engano, o desejo, depois o engano, e agora a desobediência. O versículo 15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. As fases do pecado.
Quais são as fases? Primeiro, o desejo, o engano e volição. Volição é a tomada de decisão. O desejo concebe o método para pegar a isca. A volição, ela prova e entra em ação. E o resultado é o pecado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Primeiro teve um culto na Bíblia de Caim e Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador de terra. E aconteceu que ao cabo dos dias que Caim trouxe o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. Para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava dizendo para Caim: há uma intenção maligna no seu coração de matar o seu irmão, porque eu não aceitei a sua oferta, porque eu vi o teu coração que estava longe de mim. E Deus diz para ele: olha, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. O pecado vem, ele bate à nossa porta. O desejo às vezes vem e bate no nosso coração. Ele está batendo. Cabe a nós fechar a porta para o pecado não entrar, ou abrir o coração e deixar o pecado entrar. E a Bíblia diz que Caim deixou que o desejo do seu coração dominasse, e ele matou o seu próprio irmão por causa da inveja. E a última etapa do processo do pecado, a conclusão, o ápice, é a morte. O pecado sendo consumado gera a morte. Então, às vezes, vem a tentação, vem o pensamento, e nós temos que levar o nosso pensamento cativo à palavra. Quando vem um pensamento de um pecado, de uma tentação, devemos levá-los diante do Senhor, expor a Jesus, pedir perdão e afastar-se do mal, daquilo que nos tenta e que nos rouba a nossa paz, para sermos vitoriosos. Caso contrário, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Olha o que diz o texto. Primeiro vem a concupiscência, o desejo. Depois esse desejo ele é concebido, dá à luz o pecado. Mas existe algo que complementa. E sendo consumado, gera a morte. Por vezes o pensamento vem do pecado à nossa mente, mas nós resistimos e falamos: Senhor, eu não vou pecar contra ti. Perdoe-me, me guarda, me blinda. E a graça de Deus é tão extraordinária que ela vai nos sustentando e estamos de pé. Mas quando somos levados, dá à luz o pecado sendo consumado, gera a morte. Esse 4 estágios de tentação pode ser visto em Gênesis 3, o primeiro pecado registrado na Bíblia Sagrada. Primeiro, a serpente usou o desejo para despertar o interesse de Eva, porque Deus sabe no dia em que deles comeres, se abrirão os seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva viu que a árvore era boa. Eva viu a isca, mas esqueceu da advertência de Deus, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim:
6:23. Abra a sua Bíblia, que isso é muito importante para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E terminando, eu quero citar 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja e a nós hoje. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, quando o pecado vier à sua porta, diga não. Quando você vir a tentação chegar na porta da sua casa, da sua vida, diga não.